Namaskar. Olá, amigos e amigas, almas celestes. Estamos aqui hoje para conversar sobre o sofrimento, mas não precisa pesar não, porque a gente quer falar sobre o sofrimento, mas na verdade é sobre chaves que podem abrir as algemas que nos escravizam muitas vezes ao sofrimento. Então, é com muito ânimo, muita alegria que vamos falar, e a nossa base ela está fundamentada hoje, no estudo de hoje, no budismo, no cristianismo, um pouquinho mais sobre o Eckhart Tolle, aqui no livro dele O Poder do Agora, sem comercial, mas divulgar o que é bom, né? Faz parte do nosso canal. E o Augusto Cury também entra nessa nossa base de hoje com alguns conceitos e técnicas muito providenciais para o nosso resgate da alegria de viver. Agora, a motivação para falar sobre esse assunto, ela vem dos sofrimentos que eu mesma fui vivendo ao longo da minha vida, na minha história. Muitas vezes aquela nuvem poderosa escureceu, tornou sombria a minha existência e eu pensei que eu não ia passar por isso, pensei que eu não ia vencer. Mas consegui juntar os caquinhos e despertar para uma nova fase da vida. E eu fui percebendo isso, que isso também acontecia com os meus familiares e que isso faz parte do ser humano, passar por sofrimentos, às vezes grandes, às vezes pequenos que deixamos grandes e às vezes sofrimentos enormes que as pessoas passam sem nem perceber que há um sofrimento. E isso é intrigante, como as pessoas podem passar pelos sofrimentos, vencê-los e simplesmente se tornar melhores depois deles, evoluir. E diante dos estudos sobre o sofrimento humano, uma frase me chocou e eu vou ler ela para você. A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. E é verdade mesmo, se formos pensar bem, muitas vezes nós estamos dando muita energia, deixando muito tempo para o que já passou. Às vezes nós ficamos entregando todo o nosso potencial que está agora na nossa vida para o que virá, para o que nem aconteceu ainda. Quantas vezes sofremos por antecipação? E é disso que vamos falar agora. Quando somos invadidos pelo sofrimento que não é necessário, ou aonde podemos buscar mais força para passar pelo sofrimento. E diante dessa frase do Eckhart Tolle sobre sofrimentos desnecessários, nós vamos percebendo que, na verdade, nós muitas vezes somos escravizados pela nossa mente, pelos pensamentos e pelo coração, né? Pelas nossas emoções. Muitas vezes somos tomados por emoções e simplesmente nos entregamos a ela, como uma emoção de um ciúme, por exemplo, gera um sofrimento enorme, mas você não precisa viver isso se você tiver algumas técnicas, se você puder usar de algumas técnicas que te deixem mais fortalecidos diante da dor, do sofrimento. Vamos às técnicas então, para começar a abrir essas algemas do sofrimento. Primeiro de tudo é a desidentificação com a mente, os pensamentos, os julgamentos que ela traz, com as emoções, os sentimentos e muitas vezes a negatividade que isso tudo traz. Nem sempre é só negatividade, mas no caso do sofrimento, o emocional tende a ir se retroalimentando do próprio sofrimento, porque sofrimento não se alimenta de alegria. Se você fica alegre e dá um sorriso por 1 ou 2 minutos, você já está enfraquecendo o teu sofrimento. Agora, se você mantém a tua cara fechada, a tua postura de sofrida, de sofrido, você está alimentando o seu sofrimento e ele vai se nutrindo cada vez mais de pensamentos ligados ao sofrimento e de tristezas, emoções relacionadas a sofrimento. Percebe que uma pessoa que está sofrendo e se identifica com o sofrimento, ela vai cada vez mais entrando num poço sem fundo?
Então é preciso que a gente possa perceber a necessária desidentificação com tudo isso. Parece difícil, mas eu vou te dar um exemplo. Como isso pode ser fácil, pode ser até feito por uma criança. Outro dia eu atendia nas terapias uma criança e ela espontaneamente me dizia que entrava em contato com seu pensamento e que ficava escutando o seu pensamento lhe dizer que ela não era uma boa menina, que ela não tinha se comportado adequadamente, e isso gerava culpa. Olha os pensamentos e as emoções na cabecinha da criança, e isso gerava culpa e ela chorava muito por sentir culpa pelo que o seu pensamento ficava acusando. Então o pensamento julgava ela mesma, a emoção fazia com que ela sofresse mais, com negatividade. Então, se uma criança pode fazer isso espontaneamente, e as crianças deveriam ser estimuladas a pensar grandemente mesmo, como quem olha para o pensamento e como quem olha para a emoção. E aí essa técnica vai nos trazer a fortaleza do eu maior. Você vai perceber que você é o ser que observa tudo isso, que testemunha tudo isso acontecendo. E isso é infalível para diminuir a dor e o sofrimento, porque você pode daí reagir. E aí entra uma técnica do Augusto Cury que eu gosto muito, que se chama DCD, duvidar dos pensamentos e das emoções, criticar os pensamentos e as emoções e determinar outro caminho para os pensamentos e para as emoções. Na prática, vamos dar um exemplo. De repente a tua família se reúne para fazer um passeio, mas você está sofrendo por alguma questão. Tuas emoções estão meio negativas, os teus pensamentos estão meio para baixo, te dizendo que você não pode porque você tem muita coisa para fazer, você está cansada, você deixou acumular serviço, ou você tem uma doença, então você não deveria estar se divertindo, ou por alguma culpa. N motivos, os teus pensamentos e as tuas emoções, quando estão engendrados no sofrimento, com a energia do sofrimento, vão te dar para você não passear, para você não ser feliz nesse momento. Você não pode ser feliz agora. Mas quando o teu eu maior desperta e você observa os pensamentos e você observa as emoções e diz: mas por que é que eu não posso ser feliz agora? E então você pode governar, determinar nesse momento com o seu eu maior. Tudo bem, eu até tenho algumas coisas para fazer, eu até tenho. Você acalma o pensamento, acalma as emoções, dá um sorriso e vai vencendo e determinando na sua vida. Claro que esse é um exemplo que eu estou dando. O teu sofrimento pode estar muito além disso, né? O teu sofrimento pode ser algo muito mais profundo e insuportável. E para isso, eu queria te dizer que também existe uma técnica que está aqui no livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É uma técnica muito bacana e que é para momentos desse tipo mesmo. Quando você está diante de um sofrimento muito grande, você pode, e que de repente já está há algum tempo te acompanhando, e pode ser que ele seja fruto do passado ou do futuro, ou mesmo do agora. Talvez alguma coisa que está acontecendo agora com você. Então ele se torna muito poderoso. Emoções envolvidas, pensamentos muito repetitivos e preocupantes. Então você pode parar tudo, trazer a força para o teu eu maior que observa tudo isso, olhar para toda essa história e dizer: tenho uma primeira alternativa, mudar tudo isso. Eu vou mudar essa história. Eu vou mudar, eu vou dar outro foco, eu vou reagir. Tudo bem, você pode pensar que não pode mudar, talvez não esteja em suas mãos mudar toda a cena. Então você tem uma segunda alternativa: aceitar tudo do jeito que está. Aceitar as coisas, talvez com pequenas mudanças, juntando as duas alternativas, mas aceitar, agradecendo e tornando o sofrimento teu aliado. Erguer a cabeça e continuar por esse caminho. Mas aí é uma aceitação que não vai mais gerar escravidão, entende? Muitas pessoas passam e estão passando por sofrimentos enormes, mas por elas estarem passando dessa forma, com aceitação, é como se elas não trouxessem tanto isso, não somatizassem tanto isso no físico,
o pensamento não fica forte e as emoções negativas vão ficando raras, porque essa pessoa, ela se torna mais forte do que tudo isso. Você já deve ter visto pessoas assim, ou você mesma talvez já tenha vivido isso. Mas se você não consegue aceitar e não consegue mudar, você tem uma terceira alternativa. Entregue. Entregue esse sofrimento. Ficou no passado? Está no futuro? Entregue por um instante e viva o agora. Abandone o sofrimento. Deixe de alimentá-lo. Deixe a cena, deixe o fato, pelo menos por um instante, se você não puder abandonar completamente. E isso não quer dizer entregue a sua vida. Isso não quer dizer abandone a sua história. Não. Abandone o fato que te faz sofrer, abandone o pensamento que te faz sofrer, abandone as emoções que te fazem sofrer. Vá para um banco de uma praça, medite por um instante no que está acontecendo agora com você. E nós vamos explorar isso em outro vídeo, numa entrevista com especialistas sobre a atenção plena. Estas são técnicas que você mesmo pode usar. Sozinho, você pode desfrutar desse conhecimento desses grandes mestres que deixaram para nós. Agora, quando a tua dor fica muito grande, que você mesma não consegue fazer nada sozinho, procure uma terapia, procure ajuda, procure um profissional, procure que você vai encontrar caminhos às vezes nas ideias ou na própria energia de outras pessoas. É uma determinação também que você pode dar a você, buscar ajuda. E a gente vai fazer agora uma experiência terapêutica muito boa. Então, mentalize comigo que você tem em suas mãos barbantes. E esses barbantes, no prolongamento deles, lá no alto, existem balões, balões de gás. Coloque nesses balões todo o teu sofrimento. Vá colocando, não tem problema se for bastante. Pode encher os balões com as tuas dores, preocupações, os pensamentos negativos, as emoções negativas. Coloque teus julgamentos nesses balões. Coloque aquilo que está muito difícil para você. Perceba se você não está colocando somente os outros. Coloque algumas questões que são suas, que estão na tua intimidade. Coloque rótulos nesses balões com as tuas dores, certo? Mentalize que você está segurando agora todas as suas dores nesses barbantes. Respire profundamente, sinta as cordinhas nas suas mãos e solte. Deixe que as suas dores, que o seu sofrimento, a negatividade, as preocupações, por um instante, liberte-se. Solte suas dores e viva agora o seu momento. A vida está te convidando para ser feliz. E se você gostou desse vídeo, vamos terminar de forma alegre, leve. Curta, compartilhe com seus amigos, leve alegria por aí através desses nossos vídeos do nosso canal, porque é para isso que a gente está aqui, descobrir formas de viver mais plenos, mais plenas. E inscreva-se, porque na semana que vem teremos um novo vídeo. Até mais!